E olha, o Ministério da Agricultura divulgou o anuário da cerveja referente ao ano de 2022. E os dados mostram que no ano passado o setor cresceu 11,6% em relação ao ano anterior. E para a gente entender mais sobre esse setor, vamos falar com o Márcio Marcel, presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja. Márcio já está conectado com a gente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agromanhã. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo certo. Prazer vamos falar então deste assunto saboroso. Há pouco falávamos sobre o mundo dos chocolates, agora a gente vai falar sobre cerveja. E olha, 2022 foi um ano muito bom, para a indústria cervejeira, como a gente mostrou há pouco, Mas quais são os fatores que mostram exatamente, evidenciam que este crescimento desse setor aqui no Brasil? Bem, Pedro, é engraçado você falar de chocolate, porque cerveja harmoniza bem com chocolate também, viu? E eu acho que esse é um dos fatores que a gente tem por conta do crescimento do setor nesse último ano, tá? O setor vem crescendo ao longo dos anos, muito por conta de mudanças regulatórias e uma adaptação do mercado. A gente, nos últimos 10 anos, mais que multiplicou o número por mais de 10 vezes o número de cervejarias que a gente tinha no Brasil. Em 2002 era 157. Em 2022 a gente atingiu o número de 1.729 cervejarias no Brasil. Isso é melhora regulatória, melhora em questões comerciais, o brasileiro conhecendo melhor a cerveja nacional sendo produzida aqui. E esse número de 1.729 cervejarias é o resultado disso. É o resultado o brasileiro estar cada vez mais conhecendo os sabores locais, a diversidade de cervejaria brasileira e a competição positiva que as grandes cervejarias, as micro e pequenas estão trazendo nesse mercado aí extremamente saboroso, aí, como você bem lembrou, Pedro. Legal, Márcio. Interessante esse panorama, E a gente segue falando sobre esse perfil, O Brasil é o terceiro maior mercado mundial da cerveja, atrás de China e Estados Unidos. E eu queria que você contasse pra gente, hoje no Brasil, quais regiões têm a maior e menor concentração de cervejarias, Qual o potencial disso também, de ampliar a participação e a concentração de cervejarias no futuro em outros estados? Vamos lá. A cerveja é um produto local, A melhor cerveja que você consome é aquela cerveja fresca que acabou de sair do barril e engatada. Então, por questões logísticas, o sul e o sudeste do Brasil é onde a gente tem a maior concentração de cervejarias. São Paulo é o maior estado do Brasil com cervejarias, A gente está falando de 387 cervejarias no estado de São Paulo, tá? E como eu falei, sul e sudeste são as principais. Mas a que mais cresceu proporcionalmente agora, nesse último anuário da cerveja, com crescimento de 20%, foi a região norte. Isso porque, óbvio, a região norte ela tem menos cervejarias que as demais, mas nesse último ano a gente viu o crescimento maior lá. Tem uma expectativa de crescimento no Nordeste, Centro-Oeste e Norte também, que são regiões mais afastadas, em termos logísticos, mas como você tem muitos sabores locais, e é o que eu falei anteriormente, o brasileiro está conhecendo a cerveja nacional, está tendo uma variedade cada vez maior de cervejas, a gente vê um potencial muito grande de cervejarias crescerem nesse lugar. É só uma questão do consumidor conhecer cada vez mais o que está sendo feito ali, a diversidade, e a gente ter o produto chegando lá com mais facilidade. Exatamente. Tem um estudo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido, do Sindicerv, que mostra que a cadeia produtiva da cerveja gerou algo em torno de 49 bilhões de reais em tributos em 2022. Uma contribuição importante, aos cofres da federação. Como é que você avalia, o texto da reforma tributária aprovado aí pelo Congresso Nacional na semana passada em relação a esse setor tão importante para o Brasil, não só na geração de empregos, também na produção, enfim, que gera todo um setor de trabalhos aí que a gente acompanha e principalmente aí que sim, momento dos cofres públicos, que isso aumenta ainda mais a renda para o governo. Olha, quando o Brasil está bem, o setor cerveja está bem, entendeu? Então, assim, a gente olha essa reforma tributária como algo positivo no sentido que ela traga simplificação e neutralidade de carga. E por que a gente está falando isso? Porque o que afeta mesmo o setor cervejeiro é o ICMS. ICMS é o pior imposto que tem, é o imposto que está sendo trabalhado para ser simplificado na reforma tributária. 80% do custo da cerveja é ICMS. Então, a gente precisa de uma reforma tributária que simplifique e torne mais fácil pagar imposto. Mas não só isso. 56% do que cada brasileiro paga na sua cerveja é imposto. É imposto que vem na cadeia como um todo. Tá? Então, assim, se você parar a pensar, uma cerveja, vamos arredondar aqui, de R$10,
R$ 5,60 está indo para os cofres públicos. É bom quando a gente paga imposto, sem dúvida, porque a gente vê serviços públicos sendo executados com isso, infraestrutura, saúde, segurança, mas 56 é muito. Né? Não tem nenhum país na América Latina que paga 56% de imposto na sua cerveja. Então a gente espera que a reforma seja aprovada, a gente apoia a reforma tributária, mas espera que isso seja observado, que simplifique o pagamento de impostos no Brasil e que não haja aumento de carga tributária, porque assim o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, especialmente na cerveja, que é algo que está associado com lazer, está associado com diversão e está associado com bons momentos. Como o presidente falou, é churrasco e cerveja, né? Então vamos garantir que o brasileiro consiga comprar os dois, sem pagar muito imposto. E olha, realmente, né, a carga tributária altíssima para a cerveja. E ainda assim, Márcio, em 2022 houve um aumento, né, de quase 20% de novos produtos cervejeiros registrados aí em relação a 2021. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas de crescimento do setor agora no segundo semestre. Olha, eu vou te falar para o ano, tá, Lilian? A nossa expectativa é a gente crescer 6,6% em volume de produção esse ano. A gente deve continuar sendo o maior terceiro mercado do mundo e continuar crescendo. E por que a expectativa é positiva desse jeito? Porque é o primeiro ano sem pandemia, sem nenhum resquício de pandemia. É ano que acabamos de ter festa junina, tivemos o melhor carnaval da história, estamos tendo vários eventos abertos, várias reuniões, e o brasileiro está podendo sair agora sem receio de uma pandemia, sem receio dos seus estabelecimentos onde ele vai tomar sua cervejinha, vai se encontrar com os amigos, fazer o happy hour, estarem fechados. Então, assim, a nossa expectativa é continuar crescendo, a expectativa de ter cada vez mais produtos novos no mercado. A gente teve esse crescimento de novos produtos, aí, aumento de cervejarias. Aqui no DF a gente já sabe que tem mais cervejarias na região sul, sudeste, nordeste. A gente já tem notícias de novas cervejarias sendo construídas para o ano que vem. Então, assim, o empreendedor está investindo. Mas para investir a gente precisa de segurança, precisa de forma ágil de pagar imposto, né? E também precisa, algo que está na voz de todo mundo, né? De taxas de juros mais razoáveis. Porque o empreendedor, quem constrói o seu pequeno estabelecimento, seu pequeno brewpub, sua pequena cervejaria, seu pequeno bar e restaurante, que é a cadeia fundamental para o nosso setor, precisa de juros razoáveis para ele poder tomar empréstimo, investir, pagar melhor seus funcionários e fazer seu negócio crescer. Então, a nossa expectativa é positiva, porque a gente está vendo uma reforma tributária, está vendo uma situação econômica melhorar, mas a gente precisa estar vigilante, cobrando e estar sempre procurando inovar e trazer novos produtos para os clientes. Agora, Márcio, algo importante que você falou sobre o empreendedorismo, né? Nesse sentido, a gente vê aberturas de novos estabelecimentos, né? Mas existe alguma estratégia, né, junto com vários outros segmentos, como, por exemplo, o Sebrae, entre outros, que atuam nesse sentido para traçar estratégias, melhor dizendo, de mercado, né? Alcançar também mercado externo. A gente sabe o quanto a cerveja hoje vem trabalhada não só como um produto de consumo diário, mas também de degustação, produto premium, podemos dizer assim. Como é que o setor vem acompanhando então esse crescimento, esses pares seletos, que não estão só aqui no Brasil, mas também no mundo afora? É importante a gente ter uma frase sempre que a gente fala de cerveja, tá? Cerveja é gastronomia. Né? A gente normalmente não associa, por isso que eu comecei a falar chocolate, coisas que ficam excelentes com chocolate. Isso está por conta da variedade, né, que a gente falou. Hoje em dia, a gama de cervejas que as empresas fazem é gigantesca. Por isso que a gente fala que a cerveja é um produto inclusivo. Inclusivo, trazendo álcool para quem não quer álcool, com menos caloria, sem glúten. Mas também, cerveja um pouco mais barato, com menos dinheiro para comprar, até as cervejas mais prêmios, quando o pessoal, eu quero gastar o preço de um vinho numa cerveja, por exemplo. Então, assim, essa inclusividade da cadeia cervejeira traz essa variedade grande de produtos para nós. Isso acaba sendo reconhecido no mercado. Né? A cerveja é superavitária em termos de comércio exterior. Né? Hoje, a balança comercial da cerveja é 120 milhões de reais, sendo que somente 12 milhões são importação. Então, a gente é superavitária em 107 milhões. Óbvio, não é tão grande quanto um agro, né? Por exemplo, a gente está falando aqui, quanto a exportação de soja, porque cerveja, como eu falei, é um produto local. Ele acaba que a gente não exporta para tão longe, porque você perde a qualidade da cerveja quando você está fazendo isso. Mas o fato da gente estar importando cada vez menos cerveja mostra que a está ganhando, já é um sucesso. Já é um sucesso assim, no Brasil e na América Latina também já é um sucesso. A gente exporta inclusive para a Europa, Estados Unidos também. A gente quer aumentar isso daí. E para fazer esse tipo de coisa, óbvio que as empresas procuram consultoria, tem falado sempre com o Sebrae, Apex, enfim, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para ver como é que a gente consegue cada vez mais internacionalizar a cerveja brasileira.
que já ganhou, inclusive, um estilo próprio de cerveja. Eu não vou, nem me pergunte a quantidade de estilos de cerveja que existe, que existem muitas aí, eu ainda não consegui decorar, né? Toda hora tem uma nova ou uma antiga que é trazida. Mas o Brasil já tem um estilo próprio. Isso se dá por conta de ingredientes próprios que a gente utiliza aqui e faz a nossa cerveja. Chama de Catarina Sour, a nossa. E ela tem feito muito sucesso internacionalmente. Isso se dá por conta de empreendedorismo, investimento em tecnologia e inovação no nosso setor. Muito bacana, você falou aí de tantas variedades, né? Eu queria aproveitar aqui um minutinho que a gente tem para te perguntar em relação ao consumo per capita, né? A gente consegue ter esse levantamento assim de que realmente o brasileiro vem tomando mais cerveja nos últimos anos? Olha, é super interessante, porque quando a gente fala que o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, né? Terceiro maior mercado, o pessoal pensa, nossa, o brasileiro está bebendo muito. Isso não é bem verdade. O brasileiro, per capita, é o 21º do mundo em consumo de cerveja. Tá? Então, assim, a gente é o terceiro maior produtor de cerveja, mas é o 21º em consumo per capita. Isso se dá porque assim, a nossa população é muito grande, né? Então, assim, acaba que a gente produz muita cerveja e é diluída na população. Inclusive, segundo os dados do CISA, né? O CISA é um instituto que acompanha o consumo de álcool, né? Para criar políticas públicas para evitar o consumo excessivo, aponta que 58%, segundo a pesquisa do Ibope, 58% dos brasileiros são abstêmios. Então, assim, o consumo per capita do brasileiro, ele é um consumo que é razoável, né? A gente está em 21º, mas a produção é muito grande. Então, assim, o brasileiro, sim, no seu consumo per capita, traz essa moderação que é tão ligada ao nosso produto, né? A cerveja é a bebida da moderação, é a bebida com o menor teor alcoólico que tem. Então, assim, quando você quer celebrar com seus amigos, tomar uma bebida que não vai te fazer, enfim, ter um alto teor alcoólico no que você está consumindo, a cerveja é a opção. E o brasileiro entende isso muito bem, por isso que a gente é esse sucesso no país. Com certeza, né? Segunda-feira com papo de sextou, mas a gente sabe a importância desse setor tão importante para o nosso agro. A gente ficou com vontade, inclusive, de experimentar essa cerveja que você falou há pouco para a gente, viu? Que vocês produzem aí na região. E a gente aproveita para falar que eu conheço um pessoal ainda ali que vai aumentar e levar esse ranking ainda, viu? Conheço um pessoal aqui que a gente sai de vez em quando que vai levar esse ranking aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Inclusive, um tá até olhando para mim, que eu sou um operador de áudio. Obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo dia. Obrigada, Márcio. Beba com moderação. Bom dia. Obrigado, Lilian. Obrigado, Pedro.